Reflexão da liturgia da palavra da solenidade de Pentecostes. Hoje celebramos a solenidade de Pentecostes. Percorremos exatos 50 dias do tempo pascal. Com esta celebração, encerra-se esse tempo litúrgico e retomamos o tempo comum, o tempo da vida pública de Jesus e da nossa missão. Desse modo, a solenidade de hoje marca simbolicamente o início da Igreja missionária. A igreja que, guiada pelo Espírito Santo, vai até os confins da terra, levando a palavra de Deus e anunciando o seu reino. É, portanto, do recebimento do Espírito Santo e do envio para a missão que fala a liturgia da palavra de hoje. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos coloca Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. Daí o significado da palavra Pentecostes, que nos seus primórdios era uma festa agrícola. Depois passou a significar a libertação do povo hebreu e, com o advento do cristianismo, o sopro de Deus que une na diversidade os seus discípulos e os envia para a missão. Vemos, portanto, que é um conceito que, com o passar do tempo, foi ganhando novos significados, sem, contudo, perder a sua essência. Se Lucas coloca Pentecostes 50 dias depois da Páscoa, João o coloca no domingo da ressurreição, o primeiro dia da semana, conforme o evangelho de hoje. Embora o coloquem em tempos distintos, ambos não divergem no seu significado. Pelo contrário, se complementam, apontando aspectos que enriquecem o sentido dessa solenidade. Esse complemento continua na segunda leitura, quando Paulo indica a ação do Espírito nas ações da comunidade. A primeira leitura apresenta os discípulos no dia de Pentecostes, reunidos no mesmo lugar. Destaque para o elemento da unidade. O Espírito é aquele que une. Tivemos nesta semana a semana de oração pela unidade dos cristãos. Portanto, estar reunidos no mesmo lugar não significa fechamento, como vemos no Evangelho, mas união. Lucas, em seguida, relata a manifestação do Espírito Santo com os sinais teofânicos, forte ventania e símbolos, línguas de fogo, que nos ajudam a entender melhor esse mistério que preenche a nossa vida de discípulos e missionários, como encheu a casa onde eles estavam. As línguas de fogo se repartiam e pousavam sobre cada um deles, isto é, o Espírito preencheu cada um na sua individualidade. É a unidade na diversidade, como encontramos na segunda leitura. Todos receberam dons do Espírito Santo e esses dons os unem, dão entendimento, sabedoria, temor de Deus, fortaleza, ciência, conselho, piedade. Eles passam a se entender, mesmo sendo tão diferentes uns dos outros. É a linguagem do amor, entendida em qualquer parte do mundo. Assim, o Espírito os capacita para anunciar as maravilhas de Deus na sua própria língua. Isto é, faz com que as pessoas entendam a mensagem e se entendam. Pentecostes é isso, o entendimento dos povos em torno da palavra de Deus. A igreja missionária renova constantemente esse compromisso de se fazer entender e levar a palavra de Deus a todos, começando dentro de nossas paróquias e se estendendo para a missão adjentes, nos confins da terra, fazendo com que aconteça o que cantamos no salmo de hoje. Envia o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. O Espírito nos renova e nos recria para fazer novas todas as coisas, colocando em comum nossa diversidade de dons. Paulo reforça esse dado da solenidade de hoje, destacando na segunda leitura o senhorio de Jesus no Espírito Santo. Somos diferentes, temos dons distintos, porém temos que estar unidos no mesmo Cristo Senhor. Essas diferenças de dons, de serviços, de ministérios é que fazem a riqueza da nossa igreja. Uma igreja ministerial a serviço do reino de Deus, unida pelo Espírito Santo em vista do bem comum. Ser igreja é viver na unidade sem perder as particularidades próprias de cada pessoa e de cada ministério. Paulo usa a imagem do corpo para falar dessa unidade na diversidade.
O corpo é um, embora tenha muitos membros, e esses membros cumprem sua função para promover a unidade do corpo. Assim também acontece com Cristo, afirma Paulo nesta leitura. Não importa quem somos, o que importa é como agimos em relação a Cristo e ao próximo. Fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo e nos alimentarmos dele para manter essa união. Quem está unido a ele está fortalecido e não teme. Quem não teme se abre para a missão, como pede o Evangelho de hoje. Depois do ocorrido, paixão e morte de Jesus, os discípulos se fecharam por medo. Os símbolos que os cercam mostram essa situação paralisante: noite, portas fechadas, medo. Porém, o primeiro dia da semana começa um tempo novo. A crença na ressurreição tinha dado lugar ao medo, e do medo surge o desassossego, a carência de paz. Jesus adentra essa situação rompendo as barreiras que os paralisam e se coloca no meio deles. Esse gesto de Jesus significa que, de agora em diante, Jesus deve ser centro da vida deles. Quem tem Jesus como centro de sua vida não teme e não se fecha, mas corajosamente se abre para a missão. Jesus, ao se colocar no meio deles, lhes deseja a paz. Ele sabe que falta paz no coração dos discípulos. Sem paz não é possível ser discípulo e missionário. Sem paz não se pode continuar a missão de Jesus, por isso o primeiro desejo dele, depois de ressuscitado, é que os discípulos tenham paz. Repetimos esse gesto de Jesus em todas as celebrações eucarísticas, quando desejamos a paz uns aos outros. É o desejo de Jesus que se renova nesse gesto simbólico, mas carregado de significado teológico. Depois de lhes desejar a paz, Jesus mostra as marcas da crucificação para que não tenham dúvidas de que, de fato, é Ele mesmo, ressuscitado, que está entre eles. Hoje, de alguma forma, Jesus continua rompendo nossos isolamentos, se colocando no meio de nós, desejando a paz e mostrando nas marcas de nossos irmãos que sofrem. Eles são os clamores do crucificado, ressuscitado, que chegam até nossos ouvidos para que não nos esqueçamos da missão que Ele nos confiou. Jesus, depois dessas preliminares, mostra a que veio. Sopra sobre eles o Espírito Santo, pede que eles o recebam e os envia como o Pai o enviou. Aqui se dá o Pentecostes de João, bem no dia da ressurreição. Essa passagem nos remete ao livro do Gênesis, quando Deus criou o homem do barro e soprou sobre ele o Espírito que lhe deu vida. Aqui temos a nova criação. Jesus, com o sopro do Espírito Santo, recria os seus discípulos para a missão. É a igreja missionária que nasce e está pronta para se expandir até os confins da terra. Enviar como o Pai enviou significa, entre outras coisas, servir na humildade, porém com coragem e firmeza. Significa ser perseverante diante dos obstáculos e não esmorecer quando as coisas não saem como queríamos que saíssem. É estar pronto para enfrentar os lobos que estão à espreita. Jesus chama, capacita e envia seus discípulos para a missão. Assim temos a solenidade de Pentecostes, que recorda o Espírito que foi soprado sobre nós para exercermos com afinco nossa missão de batizados. Retomamos com esta celebração o tempo comum. Daqui em diante, vamos deixar nossa vida ser guiada pelo Espírito Santo e nos empenhar na missão dentro e fora da comunidade. Nosso empenho missionário fará da nossa comunidade paroquial mais santa e perfeita, tendo como modelo a Santíssima Trindade, que será celebrada no próximo domingo. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.